Olá, pessoal dos oitavos anos da Escola Municipal Dr. Eduardo Olímpio Machado. Como é que vocês estão? Tranquilos? Beleza? Pessoal, olha só, nós vamos estar aqui, através dessa videoaula, estar explicando e orientando vocês sobre as atividades do caderno número 3 de História Regional. Já me apresentei, que é professor Eber, beleza? Tranquilo? Nós vamos trabalhar o conteúdo de História Regional do caderno 3 de atividades. Nós vamos dar uma revisada aqui em todas as questões, tá? Explicando, procurando explicar aí num tempo curto para que para que a videoaula não fique tão extensa e tão longa e não canse vocês aí. Tranquilo? Tranquilos? Pessoal, nós vamos começar aqui por um texto que fala sobre a participação feminina no processo de abolição da escravatura no Brasil, tá? Então, através desse primeiro texto aqui, que são dois documentos, você vai responder as perguntas 1, 2 e 3. Aqui ressalta a participação da Imperatriz Leopoldina no processo de independência. Não é abolição, o professor se enganou, não é o processo de abolição da escravatura, mas no processo de independência do Brasil lá em 1822. Então aqui destaca algo que é divulgado recentemente pela historiografia, porque nós aprendemos durante muito tempo que não houve participação feminina no processo de independência, tá? E esse documento 1 e o documento 2 vem ressaltando, enfatizando a participação da mulher. Então a pergunta 1, olha só, de acordo com o texto 1, quem foi Leopoldina e qual papel desempenhou no processo de independência? Tá bem tranquilo aqui, hein, pessoal? Né? Nós chamamos até de Imperatriz Leopoldina. Então ela, consequentemente, tinha aí um cargo de muita proeminência no Império do Brasil e naquele momento da independência, tá? Então, quem ela era e qual foi o papel que ela desempenhou no processo de independência? A 2. Com base no segundo texto, Maria Quitéria participou das batalhas contra as forças portuguesas, desempenhando um importante papel em batalhas pela independência. Por que ela morreu esquecida pela sociedade da época? Por que você acha que o papel de Maria Quitéria, que teve uma importância talvez até mais ativa, porque ela participou de batalhas pela independência, foi tão esquecida pela sociedade da época? Possivelmente porque a sociedade da época tinha muita dificuldade em reconhecer o papel das mulheres de um modo geral. Hoje, infelizmente, ainda não é muito diferente, mas nós temos que lutar contra essa tendência. Com base nos seus conhecimentos, qual a importância em se estudar o protagonismo de mulheres como Odile, Leopoldina e Maria Quitéria? Muito importante nós validarmos, pessoal, e valorizarmos o papel, né, de todos os gêneros nas mais diferentes descobertas e participações da história. Muito importante essa quebra de preconceito e de paradigmas. Olha só. Para nós respondermos a 4 e a 5, está pedindo aqui para ler os trechos das legislações do conjunto de leis abaixo e responda às atividades 4 e 5. Documento 1 fala sobre a Constituição de 1824, que foi a primeira no Brasil. Então, o artigo 92, 1, no artigo 1º, 4º e 5º, e depois, nesse segundo documento, uma comparação com a Constituição de 1988, muito tempo depois, que é a última Constituição que nós temos, tá? Artigo 14, né? 1, 2, 3 e 4. Nesse segundo capítulo, também falando. Então, você vai ler isso aqui com muita atenção, comparando o documento 1 com o documento número 2. A partir daqui, você vai responder as questões. Olha, comparando as constituições, as legislações acima citadas, é possível concluir que tá muito tranquilo, porque isso aqui está bem especificado aqui nos dois documentos, tá? É só nós lermos com bastante atenção. A pergunta número 5. A partir dos documentos e de seus conhecimentos, podemos dizer que a Constituição de 1988 ela é mais democrática? Ela tem mais participação popular? Explique a sua resposta aqui de maneira breve, muito tranquila essa questão aqui. Leia o texto a seguir e responda as atividades 6 e 7. Aqui fala sobre também, continua falando sobre a primeira Constituição do Império do Brasil, que foi outorgada por Dom Pedro I em
24 de março de 1824, foi a primeira Constituição. Detalhe, ela foi outorgada e não promulgada. Outorgada quer dizer, ela foi imposta, né, para as pessoas, para a população, sem a menor participação ou sem nenhuma participação popular. Quase que já responde à questão anterior. E aqui vai tratando temas como, por exemplo, sobre como eram tratados os indígenas no Brasil naquela época. Aqui existem dois pensamentos, um do Visconde de Porto Seguro e outro do José Bonifácio de Andrada, que é justamente o que fala as questões. Olha, no texto, o autor apresenta dois modos de pensar, duas correntes de pensamento sobre a questão indígena. Sobre esse tema, responda. Quais os autores dessas correntes e o que cada um deles defendiam? Acabamos de verificar aqui, ó. Aqui, ó. Tranquilo. E o que cada um defendia? Qual é a semelhança? O que se parece o pensamento desses dois políticos da época? Os direitos dos povos indígenas, como a demarcação, a separação de terras e a preservação do seu modo de vida, são respeitados pela sociedade atual? Será que são? Explique a sua resposta, principalmente no momento que nós vivemos. Será que os indígenas eles são respeitados? É para nós pensarmos. Leia o trecho a seguir, também um mini texto sobre a Constituição de 1824 e responda a atividade número 8. Aqui temos o artigo 10, o 98, o 99 e o 100, com trechos bem pequenos aqui sobre esse conjunto de leis, que foi o primeiro conjunto de leis do Brasil, outorgado, como nós já dissemos, em 1824. Sobre a organização política do Brasil, o Império marque V para verdadeiro e V para falso. Leia com bastante atenção aqui, após ter, né, lido esse extenso texto nada, né, pessoal? Bem curtinho e bem abreviado. Olha só. Vamos ler mais um fragmento, mais um pedaço de texto para respondermos à atividade número 9, que fala sobre a Confederação do Equador, que foi uma das revoltas do período regencial, ok? E aqui na 9, com base no texto e nos seus conhecimentos, preencha o quadro abaixo. É uma espécie de ficha, né? Olha, quais foram as principais características da Revolução Pernambucana, as causas, os objetivos e o desfecho. O desfecho é como ela terminou, como ela foi concluída. Olha, para nós respondermos a 10 e a 11, observe os documentos a seguir e responda às atividades. Nós vamos trabalhar aqui com um quadro, com uma imagem. Augustus Earle, pintor inglês, esteve 3 vezes no Brasil durante a primeira metade do século XIX. Em sua segunda passagem pelo Brasil, de 1822 a 1824, ele pintou esta aquarela que intitulou Negrões Fighting, Negros Lutando, né? Uma imagem, você vai atentar para essa imagem. O documento 2 é um breve texto. E a 10, finalmente a questão 10. Na aquarela, na pintura Negros Lutando, o pintor destacou aspectos positivos ou negativos da capoeira. Explique as suas respostas como os elementos da imagem. Aqui tem elementos mais positivos ou mais negativos. Qual é a sua opinião a respeito dessa manifestação, né, afro-brasileira, que é a capoeira? A número 11. Segundo o documento 2, por que a capoeira se tornou patrimônio cultural e material da humanidade? Documento número 2. Está aqui, falando sobre a capoeira. Vamos lá. Voltando aqui. Tá. A atividade 12, relacione corretamente as informações da primeira coluna com a segunda. Ok. Aqui você vai observar Partido Liberal, Partido Conservador, Confederação do Equador, a Guerra da Cisplatina e a renúncia de Dom Pedro II, e associar com as alternativas aqui que correspondem a cada uma dessas características aqui. Uma atividade extra, construa um mapa mental com as principais causas que levaram ao fim do governo de Dom Pedro I. Faça seu mapa mental com a folha na vertical ou na horizontal, e assim nós nós concluímos o caderno de atividades número 3. Pessoal, aqueles que precisarem, necessitarem tirar mais dúvidas, nos procure os professores de História da escola através do Messenger, tá? Um grande abraço, ótimas atividades e fiquem bem, fiquem com Deus.